Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther. Já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like. E hoje aqui é um vídeo bem reflexivo, eu posso dizer isso. Hoje eu acordei, para ser sincera para vocês, com uma insatisfação, vamos dizer assim, sabe? Mas ao longo do passar dos dias, essa insatisfação ela foi superando cada vez mais algumas partes de tudo aquilo que eu estava pensando. E assim, tá muito calor aqui, inclusive, né? A gente tá em uma semana, se você tá vendo esse vídeo, São Paulo passou por uma semana de uma onda de calor muito alta, a qual isso também fez eu refletir muita coisa. E eu vim trazer para vocês essa reflexão. Inclusive, deixe aqui nos comentários se você também está refletindo sobre essas coisas, o que você está refletindo ultimamente, pra gente ter aqui um bate-papo, uma conversa, para eu conhecer um pouco vocês. Inclusive, se você não me segue, esse aqui é o meu arroba, é o meu Instagram, me siga lá, que lá eu coloco mais conteúdos, mais implícitos, né, de uma forma muito mais dinâmica, que aqui é um pouquinho já um pouco conturbado, burocrático. Mas, pessoal, eu tava cantando, me deu vontade de cantar alguns louvores. Eu coloquei o playback, coloquei a caixinha e fui cantar alguns louvores. E aí me veio uma cena, sabe, assim, tipo pensamento mesmo, tá bom? Não foi nada sobrenatural, foi literalmente pensamento que eu tinha sobre uma multidão de pessoas na Paulista, em uma reunião, em um ajuntamento, glorificando e dando glória a Deus. Eu tava cantando e veio essa coisa na minha mente, sabe? Poxa vida, faz tanto tempo que a gente não vê, né, um ambiente sendo lotado, literalmente, para honra e glória de Deus. E quando eu falo isso, eu não tô falando conferências, não tô falando disso, eu tô falando literalmente louvores, sabe? Que antigamente a gente ia, por exemplo, o último que eu fui foi em 2020, no Descend, não sei se vocês conhecem, mas teve aqui no Brasil, foi o ano que teve aqui no Brasil, é um evento que é externalizado para fora, e teve aqui no Brasil, e eu fui e eu lembro que foi a coisa mais linda, ver um estádio, sabe, o enorme estádio do Allianz Parque, e outro estádio do Morumbi, e outro estádio lá de Brasília, glorificando a Deus, dando glórias a Deus. E com isso, eu não tô dizendo que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam glorificando a Deus, não. Mas eu quero dizer que pelo menos elas estavam ali e elas estavam vendo tudo aquilo acontecer. E nada acontece por acaso, né? Pelo menos é assim que eu acredito. E, uau, me deu aquela sensação, tipo assim, nossa, faz tempo que teve, sabe, gravações em relação a isso, ou ajuntamentos mesmo, sabe? Faz tempo, a gente não vê mais isso acontecendo hoje em dia. Quando a gente vê uma vez no ano e olhe lá em determinado local para determinado público específico. E beleza, eu tava escutando os louvores e aí eu fui e me veio à memória, sabe, de algumas coisas que estão acontecendo na atualidade. Hoje está sendo uma das votações sobre o aborto, né? Sobre essa questão, se vai poder sim abortar uma criança até 3 meses. E a internet tá fervendo, cheio de outros tipos de conteúdos, não conteúdos bons, mas conteúdos de bandeiras que são levantadas por coisas que não são para ser. E aí eu fui e me veio à memória aquela música Osana, né, que quem canta é o Hilson, mas aqui no Brasil quem já cantou ela, que eu saiba, foi a Mariana Valadão. E aí eu fui e comecei a pegar a letra da canção. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa letra e sobre o que a letra fala. E com tudo isso acontecendo, hoje deu um mix no meu coração de revolta, sabe? De revolta. E ao mesmo tempo, revolta da própria igreja, porque, tipo, o que nós estamos fazendo para esse mundo conhecer a palavra de Deus? Eu sei que a gente tem a internet, e sabe, eu não tô pensando só na igreja, eu tô começando a pensar em mim, o que eu, Esther, estou fazendo. Eu sei que hoje eu tenho aqui vocês, e é tanto que eu já quero agradecer por cada inscrito nesse canal. Cada inscrito, porque cada vez mais eu estou percebendo que talvez seja isso aqui que é a minha vida, que é isso aqui que eu nasci, sabe? Eu tava vendo um podcast, vai ser várias resoluções que eu vou estar fazendo isso aqui pra vocês, vai ser a resolução de setembro, tá bom? É tanto que esse vai ser o título do vídeo. E eu vendo o pastor Paulo Júnior falando que tem pessoas específicas com dons específicos que nascem com determinados tipos de ousadias.
Sabe, Jesus tinha um temperamento, Paulo tinha um, Pedro tinha um, cada pessoa tem o seu temperamento e Deus ele utiliza desses temperamentos para fazer uso da palavra dele. Por exemplo, esse pastor Paulo Júnior, ele é um pastor radicalista, então ele chega e vai lá no âmago mesmo da alma, dizendo que você precisa mudar. Tipo o João Batista, a raça de víboras, sabe? Você sabe o que é uma raça de víboras? Pesquise aí, é muito interessante essa raça específica de cobras. E sabe... E isso me veio. Então eu não sei se foi o momento, não sei se foi isso ou não, mas eu peguei essa letra da canção e eu comecei a pensar em tudo isso que tá acontecendo. E eu só falei uma coisa. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, sabe? Hosana, Hosana, Hosana. E aí, nesse mesmo podcast, o pastor Paulo, ele fala sobre... que alguns escritores, alguns puritanos, quando ele estava estudando, ele ficou chocado que alguns puritanos, eles pegavam algumas nações específicas e começavam a orar. Dá minha nação tal, senão eu morro. Começava a proclamar isso. E sabe, orações literalmente perigosas, que hoje em dia a gente não estamos aptos a fazer esse tipo de oração nem um pouco, porque a gente não chega nem no nível, sabe, de fazer um tipo de oração dessa. E eles pediam, Deus, eu fico triste, sabe? Não é porque eu quero ir lá pregar, não é isso, mas eu quero que aqueles povos, eles glorifiquem a Ti, eles não estão glorificando. Quem hoje em dia faz esse tipo de oração? Quem? Quem, galera? Sabe? E eu me trouxe isso, tipo, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu posso estar fazendo, sabe? Porque o mundo... cada vez mais mostra que as coisas estão indo para a ruína. E quando elas vão para a ruína, só mostra uma coisa. Em breve, Jesus vem buscar a sua igreja. E ele vai aparecer e todo olho verá. E a gente precisa falar para as pessoas. A gente precisa falar para as pessoas. A gente precisa mostrar esse amor. E muitas vezes não é mostrando literalmente com palavras, mas com as nossas vidas. E foi isso que mais me questionou. O que eu estou demonstrando com a minha vida para as pessoas? Sabe? E aí o louvor ele fala isso. Eu vejo o Rei da Glória vindo com seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana. Então, aqui mostra literalmente um arrependimento, sabe? Uma rendição, uma imersão em adoração e dizendo para que ele venha, que nós estamos aí, que nós queremos ele, que, sabe, a graça dele, o amor dele, a cruz dele, o sacrifício dele não foi em vão. Aí na segunda parte fala, eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar para sua fé compartilhar. Então, que nós venhamos ser esse povo eleito. Que nós que somos esse povo eleito, nós venhamos assumir o nosso lugar e parar de ser uma igreja morna ou fria, mas que sejamos alguém quente. Eu nunca vou esquecer do quarto de guerra, quando a dona Clara ela vai perguntar lá para, esqueci o nome da Elizabeth, se ela queria café, né, falando sobre a questão da fé dela. E diante do que a Elizabeth respondeu da sua fé, que era mais ou menos, vamos dizer assim, morna, ela foi oferecer o café, Elizabeth achou estranho, bebeu o café e falou, nossa, dona Clara, a senhora, né, mostra esse tipo. E aí ela fala, você disse que gosta de morno? Então não, sabe, eu não tomo café, mas quem toma café fala que o café é bom quente, pelando a língua. Então... que venhamos ser essas pessoas, sabe? Que o fogo consumidor, ele venha estar dentro de nós. Tem uma canção da Fernanda Brum que ela lançou recentemente, e recentemente não tem sido lançadas tantas canções fortes com letra, mas essa foi uma canção que me chamou muita atenção, que fala sobre o fogo, sabe? O fogo dentro de nós, que ele não venha se apagar, mas que ele venha estar consumindo a nossa vida. E sabe, e aí a canção ela termina, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim, te amo. Então, sabe, eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, essa canção ela trouxe uma grande reflexão para mim e eu quis compartilhar isso com vocês, porque chega de mediocridade, chega. Eu tô cansada disso, sabe? Eu não sei se é onde eu estou vivendo, se eu tô vendo só isso, mas, sabe? É preocupante tudo isso, o que a vida, o mundo tá sendo levado. E eu sei que o mundo não vai melhorar.
Eu sei disso, mas é que quanto mais eu vejo isso, mais eu fico pensando em qual tem sido o nosso lugar. Qual tem sido o lugar da igreja. E não é sobre pensamento X, pensamento B, não. É sobre glorificar a Deus com a nossa vida. Entendeu? Então, que venhamos ser mais como Daniel, como foi na sua geração. Que venhamos ser mais como Samuéis, sabe? Que eles estejam ali nos lugares certos, se dedicando na casa do Senhor, querendo glorificar a Deus e fazendo ali. Quanto tempo que demorou? Mas Samuel chegou e fez ali daquela nação uma reviravolta com um homem à presença de Deus em sua vida. Então, essa é a nossa reflexão do mês de setembro. E tá ardendo dentro de mim faz muito tempo. E eu falo pra mim mesma, Esther, o que você tem feito? Então, se for pra eu utilizar as redes sociais pra falar sobre isso, amém. Amém. É o meio onde a gente mais está tendo toxicidade, mas existe uma esperança. Existe uma esperança e a gente tem que estar aqui firmes e fortes. Vamos passar pela tribulação, mas vamos, sabe, ser fortes, guerreiros, ousados. A igreja do Senhor precisa disso. Buscar e gritar, Hosana, Hosana.